Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Poder estar aqui juntamente com os irmãos. Bem-vindo, mais uma aula do nosso curso básico de teologia, onde desta feita nós vamos estudar sobre a doutrina de Deus, o estudo sobre Deus, uma matéria muito importante, uma matéria onde nós vamos compreender um pouco mais sobre o ser de Deus. É bom a gente deixar bem claro que Deus não pode colocar ele numa mesa de ciência para a gente dissecar ele, porque não tem como. Deus é espírito. E ainda que nós vivêssemos 1000 anos, seria impossível, ainda assim, a gente poder conhecer Deus de fato. Bom, nós vamos conhecer Deus apenas naquilo que Ele nos concede, que seja conhecido da parte dEle. Como diz Deuteronômio 29, aquilo que está em oculto fica para Deus. Aquilo que foi revelado fica para mim e para você. Né? Então esse vai ser o estudo que nós vamos ter neste mês, chamado Doutrina de Deus. Deixar bem claro que o nosso conhecimento, ou o conhecimento que nós vamos adquirir a partir de agora em diante, não é nada daquilo da mente humana, não é vontade própria, não é desejo próprio, mas nada mais, nada além daquilo que o próprio Deus revelou nas Sagradas Escrituras, o que quis revelar de si mesmo. Deus é todo poderoso e nos deu um pouquinho de poder também. Deus é inteligentíssimo, compartilhou conosco também um pouquinho, um milésimo da sua inteligência. Deus é amoroso e nos deu também um pouco deste amor. Lógico que o amor de Deus ele não tem comparação com o amor que nós temos. Porém, esse Deus todo-poderoso, ele deu ao homem também um pouco de poder. Né? O homem tem poderes também na sua vida, no seu cotidiano. É sobre esse Deus amoroso, poderoso, sábio, que nós vamos aprender um pouco dele nesta matéria tão interessante. Eu convido você a assistir esta aula, convido você a assistir os outros vídeos que nós temos no canal e convido você também a ser mais um integrante deste canal. O nosso intuito aqui é levar a palavra de Deus através do estudo da sua poderosa palavra. Vamos ver aqui quais são os temas que nós vamos discutir durante este mês. Definições e base bíblica a respeito de Deus. Note que a base de todo conhecimento de Deus é da própria palavra de Deus, daquilo que ele quis revelar para que eu e você pudéssemos vir a conhecer, compreender dele. A existência de Deus. Deus existe. Se ele existe, a gente pode conversar, a gente pode ter intimidade, a gente pode ter um contato com este Deus. A cognoscibilidade de Deus, ou acessibilidade de Deus. Deus, ele é um Deus acessível,
Deus ele se abre para o ser humano, Deus ele se volta para o ser humano. Qual é a atitude de Deus para com o homem? Deus criou o homem e o largou aqui à própria sorte. Deus criou o mundo, tudo que existe, e deixou aí que corresse o seu percurso. Como é que é isso? Os atributos comunicáveis de Deus. Atributo, tudo aquilo que é de próprio da pessoa. Por exemplo, os atributos que nós vamos conhecer de Deus, os comunicáveis. Atributos que descrevem o ser de Deus. Atributos mentais, atributos morais, atributos de propósito de Deus. Os atributos incomunicáveis de Deus. A Trindade, o assunto que dá trabalho para a gente compreender e explicar. Um Deus que é três, e não são três deuses, é um Deus que se manifesta em três. A Trindade e triunidade, três em um. Como é que pode ser isso? Há conflitos, há guerra entre eles na hora de se fazer, determinar alguma coisa, alguma situação. Trindade no Antigo Testamento. Qual foi o trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo no Antigo Testamento? Aonde Jesus aparece, aonde o Espírito Santo se faz presente, aonde Deus está no Antigo Testamento. A Trindade no Novo Testamento. As mesmas questões, como é que nós vamos aplicar, identificar a Trindade no Novo Testamento? A triunidade no Novo Testamento. Como esses três trabalham em comum acordo no Novo Testamento. E por último, para a gente finalizar, na última aula, os nomes de Deus. Não é Deus o nome dele? Qual é o nome de Deus? Quais são os nomes de Deus? Convido você, mais uma vez, a embarcar nesta viagem sobre o conhecimento de Deus, a doutrina de Deus. A doutrina de Deus. Antes, o que é teologia? É o ensino, o discurso, o tratado ou a ciência sobre fatos relacionados a Deus. Theos, que é no grego, e logia do grego. Theos é Deus, logia o estudo, o tratado, a fala a respeito de Deus. Tipos de teologia, no mínimo 8. Teologia exegética vai trabalhar somente aquilo que o texto está querendo dizer, o seu contexto, a sua parte cultural, econômica e política, de quando foi escrito, como foi escrito, para quem foi escrito. Os ensinamentos de Jesus sendo abordado dentro do seu contexto. Teologia histórica. A história da humanidade mostra que Deus agiu para que eu e você chegássemos até aqui. A teologia bíblica, a teologia sistemática, é esta teologia que nós estamos fazendo agora no curso teológico. Cada mês nós temos uma matéria sistematizada para que a gente possa aprender. Por exemplo, quando nós falamos a primeira pessoa da Trindade, o Pai, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, isto é uma forma sistematizada da gente estudar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O fato de Deus estar em primeiro, Jesus está em segundo e o Espírito Santo em terceiro, não quer dizer que um seja maior do que o outro. Não quer dizer que um
um ou outro seja superior. Não, todos são iguais. A ideia dentro da teologia é para que a gente possa estudar melhor cada ser dentro da Trindade. A teologia dogmática, os dogmas da igreja, aquilo que a igreja prega, aquilo que a igreja acredita, aquilo que a igreja professa como regra de fé e salvação para a vida do indivíduo. A teologia apologética, onde você vai aprender a defender a sua fé, com argumentos bíblicos, com a historicidade bíblica e tudo aquilo que os discípulos escreveram e eles já combatiam na sua época, já se defendiam na sua época, quando eles viveram através da palavra de Deus. Também temos a teologia do Novo Testamento, quando nós abordamos somente o Novo Testamento, suas implicações, suas soluções, tudo aquilo que o Senhor deixou para os discípulos. E a teologia do Antigo Testamento, como tudo isso se formalizou, como tudo isso se formou para que viesse a se desenrolar no Novo Testamento e até chegar nos nossos dias. Bem, dando continuidade. A existência de Deus é uma premissa fundamental das Escrituras, que não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. Por conseguinte, nossa principal base para a crença na realidade de Deus se encontra nas Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia. A Bíblia, ela não se encarrega de tentar ou querer provar a existência de Deus. Não. A Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus. Gênesis 1:1 diz que Deus criou os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele já parte da premissa que Deus existe, que Deus já existia. Então, Deus criou, é de Deus para frente. A Bíblia não foi destinada ou destinada ao ateu, para converter ao ateu. Não. Até porque quem chega diante de Deus com um coração duro, com um coração fechado, com muito argumento de conhecimento humano, para esses a palavra de Deus não tem efeito nenhum, pois o homem tem que querer conhecer Deus, o homem tem que querer se aproximar de Deus, o homem tem que querer um relacionamento para com Deus. Aí Deus vem, se relaciona para com este homem. Deus também não, a Bíblia também não foi escrita para o agnóstico, que diz que pode ser que exista um Deus, mas que este Deus não pode ser conhecido. Também não foi para ele. Também não tem valor para o incrédulo. Não tem valor para o incrédulo. A Bíblia só tem valor, só tem respaldo, e há promessas que a Bíblia tem só para aqueles que chegam a Deus de coração aberto, pronto a compreender, a entender que é pobre, miserável e nu e que precisa do auxílio de Deus para a salvação da sua alma. O Deus da revelação. O ateu rejeita o conceito de Deus por não ser capaz de descobri-lo no universo material. Deus, porém, sendo espírito, não pertence à categoria material e, portanto, não pode ser descoberto por investigações meramente naturais ou materiais. A existência de Deus é uma premissa fundamental das Escrituras. Deus, sendo espírito, não pertence à categoria material, não pode ser levado para uma mesa
e ser dissecado, e também não pode ser uso de experimento, né? Muita gente só crê se a ciência falar que ele crê, senão ele não acredita. Deus, para conhecer e crer na sua existência, não é desta forma. Como sabemos que Deus existe? Podemos realmente conhecer Deus? Só podemos conhecer Deus a partir daquilo que ele revela ao homem. Tudo que ele revelou nas Sagradas Escrituras ao homem está ao alcance do mesmo para se entender e compreender quem é a pessoa de Deus. Somente o Espírito Santo, de fato, é quem conhece o ser de Deus, porque ele é Deus também. Definições e base bíblica. Teontologia é o estudo do ser de Deus. A gente viu um pouquinho antes que a teologia, ela se divide ali no mínimo em 8 pontos ali. A teologia também é essa que nós estamos fazendo aqui, essa divisão sistemática das matérias que nós estudamos. Por exemplo, o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós temos também os livros históricos. No Velho Testamento nós temos livros poéticos. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Cada uma dessas que eu estou falando são matérias que nós estudamos. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos os 4 evangelhos. Nós temos o livro de Atos como um livro histórico. Nós temos as cartas paulinas. Nós temos as cartas gerais. Nós temos as cartas da prisão. Nós temos o livro do Apocalipse como revelação. Juntando todas essas matérias, se tem também a teologia sistemática. Agora, a teontologia é o estudo do ser de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre isto. Neste capítulo e no próximo examinaremos também os vários aspectos do caráter de Deus, tradicionalmente conhecido como os atributos que a ele pertencem. Como sabemos que Deus existe? É uma pergunta. Não é a ênfase maior deste capítulo. E justamente esta pergunta está mais relacionada ao que nós vamos estudar na teologia apologética, quando nós aprendemos a defender a nossa fé. Não é o nosso caso aqui, então nós vamos passar adiante. Se Deus existe, é realmente possível para nós conhecê-lo? Partindo da premissa da existência de Deus, será que um ser como eu e você, finitos que nós somos, que a qualquer momento Deus pode requerer a nossa alma, que o conhecimento que a gente tem basta só entre nós? Se Deus existe e nós compreendemos que ele existe, será que este ser, será que eu, será que você, a gente pode ter um contato com este Deus? Quem é Deus de fato? É possível defini-lo? Deste modo, iniciamos nosso estudo reconhecendo primeiro de antemão a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade. Reconhecendo que nós somos pobre, nu, reconhecendo que nós somos pequenos, reconhecendo que a nossa sabedoria não alcança a sabedoria de Deus. Nós temos que nos revestirmos de humildade, pedir que a revelação do Espírito Santo venha sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento, para a gente passar a crer
de fato e compreender de fato as coisas relacionadas a Deus. Definição de Deus. Olha o tema. Definição de Deus. O tema é por demais vasto e sublime para uma definição completa e satisfatória. Temos, porém, na revelação cristã material necessário para uma definição cristã de Deus. Somos justificados, portanto, em tentar essa definição, sabendo, embora desde o princípio, que forçosamente ela há de ser um tanto imperfeita. Então, vamos lá, a gente tentar compreender. E se a gente achar que compreendeu Deus, esta compreensão vai ser uma compreensão imperfeita sobre Deus. Não tem como nós conhecermos Deus e defini-lo, chegarmos à conclusão o que é Deus, como ele é, como ele foi feito, de que ele foi feito. Por que disso? Porque daquilo, tudo relacionado a Deus. Não tem como. Então, desde já, o conhecimento que nós vamos ter de Deus é somente daquilo que Ele quiser nos revelar. Como pode ao infinito não cabe tecer conclusões ao infinito? A mim e a você que somos finito, como nós vamos chegar a uma conclusão de quem é Deus? Vamos lá. A nossa justificação, por isso, está em que, tentando nós definirmos Deus, poderemos alcançar a respeito dele uma ideia mais clara e adequada. Então, o que nós vamos passar a compreender, estudando, compreendendo, se aprofundando um pouco mais da palavra de Deus, no final a gente vai ter uma ideia, uma amostra, uma vírgula, uma fagulha, literalmente, desta imensidão chamada Deus. Não cabe dentro da mente humana, não cabe dentro do conhecimento humano saber, conhecer, compreender Deus na sua plenitude. Não tem como. Nós vamos ter somente uma ideia do que é ser de fato. Somente um teve condições. Jesus foi o único. Os homens que estavam ao seu redor, os discípulos, um dia perguntaram para o Senhor quem era o Pai, quem era Deus, e o Senhor respondeu: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele é o único que pode chegar a esta conclusão, juntamente, é lógico, com o Espírito Santo de Deus. Vamos lá. Quanto ao método que vamos seguir nesta definição, será o mesmo usado por Jesus Cristo. Como é que Jesus, em meio aos homens que estavam ao seu redor, ele mostrava quem era Deus? Como é que Jesus fazia isso? Vamos ver. Jesus não anunciou um a um os atributos de Deus, mas serviu-se de expressões compreensíveis e dos fatos mais importantes ao seu respeito. O método de Jesus era mais sintético do que analítico, mais sugestivo que exaustivo. Jesus procurou dar uma ideia clara e precisa de Deus, mas não uma ideia analítica, apenas uma amostra, apenas algo rápido, rasteiro e simples no sentido de simplicidade, porque o homem não compreende Deus na sua plenitude, na sua completude. Por exemplo, Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 1 em diante, a Bíblia vai dizer que Nicodemos foi ter um encontro com o Senhor Jesus de noite. Ele foi representando, ele era um dos fariseus
príncipe dos judeus. E quando ele foi conversar com Jesus, Jesus disse que era necessário que ele nascesse de novo para poder ver o reino de Deus. No verso 4, a Bíblia diz que ele não compreende como pode um homem ter que voltar ao ventre de sua mãe. Jesus continua. 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha como é importante a compreensão daquilo que Deus está falando, daquilo que Deus está revelando. Jesus falou no verso 3 que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E não para por aí. Ele continua no verso 5. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não basta ver, tem que entrar no reino de Deus. Jesus continuou. Quando chegou no verso de número 9, ele disse, Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus deu só uma pincelada. Jesus falou só uma realidade terrena, uma realidade das Escrituras. Nicodemos sabia muito do que estava escrito, mas ele não tinha a ideia da essência, da espiritualidade das sagradas Escrituras. E o Senhor disse, eu não posso falar para vocês de coisas celestiais, porque vocês não vão compreender. Então deixa eu ir falando, dando uma pincelada devagar aqui, porque senão vocês não vão compreender. Definição que não terá por fim esgotar o assunto, porque ninguém jamais conseguiu esgotá-lo. Nem todos que já se levantaram a estudar sobre Deus morreram, passaram e morreram ainda assim com muitas questões a serem respondidas. Nenhum deles pôde chegar ao final de sua vida e dizer, compreendi, entendi, sei agora de fato quem é Deus. Não, nenhum homem conseguiu e conseguirá isto na face da terra. Certo? Vamos lá. A nossa definição de Deus é a seguinte, daquilo que a gente leu, daquilo que a gente conhece, daquilo que Deus se revelou para nós. Qual é a nossa definição? Rasa, simples, mas é o que nós compreendemos. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Uma boa definição. É espírito, ele é bom, ele é santo em amor, ele cria, sustenta e dirige todas as coisas. Deus, sendo espírito, é incorpóreo, invisível, sem substância material, sem partes ou padrões físicos, e, portanto, é livre de todas as limitações temporais. João 4:24 diz que Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade.
que significam os termos físicos que são aplicados a Deus? Como se ele fosse homem. Tais expressões antropomórficas devem ser compreendidas somente no sentido de termos humanos, usados a fim de trazer o infinito até a compreensão do finito, capacitando o homem a conhecer Deus. Se Deus é espírito, como é que ele tem olhos? Se Deus é espírito, como é que ele tem braço? Se Deus é espírito, como é que ele tem mão? Se Deus é espírito, como é que ele tem nariz? Como é que ele tem ouvido? Como é que ele tem boca? Espírito não tem osso. Espírito não tem carne. Logicamente que quando a Bíblia usa essas referências, usando partes do corpo humano e colocando isso para Deus, isso se chama antropomorfismo, dando forma humana a Deus, é para que nós venhamos compreender melhor como este Deus se relaciona conosco. Não tem como a gente imaginar Deus falando conosco que não seja pela sua boca. Não tem como a gente imaginar Deus nos ouvindo se não seja pelo seu ouvido. Não tem como imaginar que a mão de Deus esteja conosco se não fosse pela sua mão. O que é isso? É apenas uma forma de demonstrar e para compreender melhor que Deus está conosco. Como se conciliam passagens que afirmam que homens viram a Deus, com outras que declaram que Deus jamais foi e nem pode ser visto? Como é que a Bíblia diz que homens viram e a Bíblia diz que homens jamais viram a Deus? Não há contradição real entre essas passagens. O primeiro grupo se refere às manifestações de Deus, enquanto que o segundo se refere à essência invisível de seu ser, que é espírito. Vamos lá para a resposta desses questionamentos. Primeiro, quando Moisés, a Bíblia diz que Moisés falava cara a cara, face a face com Deus. O que é isto? A Bíblia está falando da intimidade que Moisés tinha para com Deus, que era tanta, que era tão grande, que era tão imensa a porta da comunhão que Deus abriu para Moisés, que quando Deus falava com Moisés, era tão nítida a voz, era tão clara a voz, como se Deus estivesse falando com ele face a face. Um exemplo, quando você que é casado está lá deitado com a sua esposa na hora de dormir, a sua esposa está ao pé do seu ouvido conversando com você. A noite está silenciosa. Você consegue compreender nitidamente o que ela está falando. Por quê? Porque ela está próxima de você. Porque está silêncio, não tem nenhuma interrupção. Então, por isso, quando a Bíblia diz que Moisés falava face a face, era neste sentido de extrema comunhão que Moisés tinha para com Deus. Olha o exemplo da comunhão que Moisés tinha para com Deus. Êxodo, capítulo de número 32, verso de número 10. 32, Moisés está no monte com o Senhor. Deus olha para baixo do monte e vê que o povo está se corrompendo. E Deus diz para Moisés: desce, porque o teu povo está se corrompendo. Moisés desceu, viu toda aquela situação de pecado envolvendo todos que ali estavam. E Deus então vai dar uma palavra com Moisés e vai dizer no verso 10. Olha o que o Senhor vai dizer. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Ora, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso,
que o profeta Isaías vai dizer que ainda que houvesse dia, eu sou, ele já estava, desde a eternidade. Deus Todo-Poderoso, que criou, que fez todas as coisas. Este Deus, tão grande e poderoso, está pedindo autorização para Moisés para matar todo aquele povo, e ao matar todo aquele povo de Moisés, ele vai fazer uma grande nação. Moisés tinha ou não tinha intimidade com Deus, a ponto de Deus pedir permissão para Moisés para matar todo aquele povo. Tinha ou não tinha intimidade para com Deus? Existência de Deus. Como podemos saber que Deus existe? Primeira resposta: todas as pessoas de qualquer lugar têm uma profunda intuição íntima de que Deus existe, de que são criaturas de Deus e de que Ele é seu Criador. Está intrínseco no homem quando ele compreende e se compreende de um ser que pensa, logo ele existe, ele entende que para estarmos aqui, algo aconteceu. Um ser com uma inteligência que não tem como calcular fez tudo isso. Uma pessoa honesta vai pensar desta forma. Então, essa ideia já dentro, que já está intrínseco no homem, já dá então a ideia, já responde este questionamento de um ser maior, mais inteligente, mais poderoso que estava aqui antes de nós, isto é, Deus. Segunda resposta: além da consciência íntima de Deus, que dá claro testemunho do fato de que ele existe, encontramos claras evidências na sua existência, nas Escrituras e na natureza. Por exemplo, vamos ler aqui Atos 14 e 17. Atos 14 e 17. Vamos lá, Atos 14 e 17. Atos 14 e 17 diz assim: contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Romanos 1, verso de número 20, que diz assim também: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que significa a palavra inexcusáveis? Sem desculpas. O escritor está dizendo que tudo que existe, a criação, o universo, tudo que tem, invisível e visível aos olhos, dão testemunho de que Deus existe e que diante de Deus homem algum terá desculpa de dizer que não conhece a Deus, porque só de olhar para o que está na sua frente, de olhar para o corpo em si, o seu funcionamento, olhar para os mares, olhar para os animais, para a terra, para o universo e ver tudo isso funcionando dentro de uma perfeição, dentro de uma cronologia perfeita como um relógio, que todas as ferramentas, a engrenagem, trabalha em perfeita comunhão, trabalha perfeitamente para trazer o resultado chamado hora. Então essas pessoas não vão ter desculpas diante de Deus e dizer que Deus não existe. Deus existe. É só olhar para as coisas que estão ao nosso redor.
4 argumentos filosóficos da existência de Deus. 4 pontos que a gente aplica dentro desta matéria para você compreender que podem ser usados como testemunho, como explicação de que Deus existe. Vamos lá. Cosmológico considera o fato de que toda coisa conhecida do universo tem uma causa. Portanto, a razoar o argumento, o próprio universo deve também necessariamente ter uma causa. E a causa de um universo tão grandioso só pode ser Deus. A Terra, como dizem os nossos amigos, que dizem que aconteceu uma explosão e tudo veio a acontecer. Sim, se houve esta explosão, o que causou esta explosão? Eles só pegam depois da explosão para frente. E daí então eles credenciam e dizem que daí então surge a vida, surge toda a matéria, surge tudo que existe. E antes daí, houve uma causa. Quem criou esta causa? Quem ligou, quem detonou esta bomba? Tudo que veio a explodir, houve uma causa. Esta causa é Jesus, porque a Bíblia vai dizer que tudo foi feito por Ele, para Ele e por Ele. Nada do que foi feito não foi feito que não seja fora dele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Se eu não me engano, isso está em Colossenses. Vamos aqui só para a gente confirmar aqui a nossa fala diante dos irmãos. Filipenses, depois de Filipenses vem Colossenses, capítulo 1, verso de número 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Melhor, vamos voltar um pouquinho antes, 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Bem, então este é a causa de tudo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O teleológico também é um argumento filosófico. Concentra-se na evidência da harmonia, da ordem, do planejamento do universo. Como o universo parece ter sido planejado com um propósito, deve necessariamente existir um Deus inteligente e determinado que o criou para funcionar assim. Isso se chama também de designer inteligente. Uma mente brilhante criou tudo isso. Um ser, uma capacidade de pensar, de raciocinar, criou o universo, criou a terra, criou os mares, os animais, seres humanos, tudo que existe. O Sol está à distância certa da Terra, nem mais perto, nem mais longe, está na distância certa, para não matar os humanos, os bichos que aqui estão e todos que aqui estão. Nem mais perto, nem mais longe, para que nós não venhamos morrer também de frio. Então está na distância correta. Já viu as ondas do mar, que elas vêm até a areia e voltam. Elas vêm até a areia e voltam. A Bíblia diz que Deus colocou limite nas águas.
Você olha para o universo, você vê um sincronismo. Você vê o Sol tomando o seu lugar, você vê a Lua tomando o seu lugar. E nenhum nem o outro toma o lugar do outro. De uma forma sincronizada, cada um sabe a hora de se apresentar e a hora de se retirar. Cada um sabe. O que foi isso? Uma mente inteligente, um designer inteligente. Nós temos aqui também um argumento ontológico. Parte da ideia de Deus definindo como um ser maior do que qualquer coisa que possa imaginar. Depois arrasou que a característica da existência deve pertencer a tal ser, pois maior é existir que não existir. Esta ideia que o homem tem de um ser maior, de um ser inteligente, de um ser superior, somente essa ideia que o homem tem já é a prova de que existe um Deus maior, de que existe um ser maior. Então essa é uma como a gente pode dizer, dos argumentos filosóficos. A moral também parte do senso humano, do certo e do errado e da necessidade da imposição da justiça. É intrínseco no homem, já tem a ideia de que se ele fizer alguma coisa errada, ele vai pagar. E se não for aqui, em um determinado lugar depois da morte, ele vai pagar isso. Então essa ideia de moralidade, de certo, errado, pode, não pode, é isso que o homem tem intrínseco nele também, esta moralidade também é a prova de um ser superior que está além do homem. A cognoscibilidade de Deus. Vamos melhorar? A acessibilidade de Deus. Este Deus existe. Como a gente se faz, ou como a gente faz para chegar até Ele? Mesmo se cremos que Deus existe, isso não nos diz se é possível realmente conhecer Deus. Nem nos diz quanto de Deus pode ser conhecido. Em muitas culturas é totalmente aceitável professar a crença na existência de Deus, mas as opiniões sobre alguém pode conhecer Deus são muito diversas. Vamos abordar essa questão. Não podemos nunca entender Deus plenamente, porque Deus é infinito e nós somos finitos ou limitados. Então, desde já quero te avisar, você não vai exaurir o assunto sobre Deus. Ainda que vivesse 1000 anos, 2000 anos, 10, não conseguiria exaurir todo o ser de Deus. Nunca podemos entender Deus plenamente, não tem como. Neste sentido, é dito que Deus é incompreensível, sendo aqui o termo incompreensível usado como significado mais antigo, ou seja, incapaz de ser plenamente entendido. Espera aí, eu creio em Deus, mas eu não posso compreender este Deus? Não é bem isso. Não é correto dizer que Deus é incapaz de ser entendido, mas é correto dizer que ele não pode ser entendido plenamente ou exaustivamente. Vamos lá? Eu posso conhecer um pouco de Deus? Sim, pode. Eu posso conhecer um pouco da sabedoria de Deus? Sim, pode. Um pouco. Uma vírgula, uma fagulha, um mínimo, coisa pouca. Mas que será o suficiente para que nós venhamos compreender da sua existência e da sua capacidade de reger todo este planeta. Não é correto dizer que Deus é incapaz de ser entendido, mas é correto dizer que ele não pode ser entendido na sua completude. Olha o que Davi vai dizer, Salmo 145, 3. Grande é o Senhor e digno de louvor. Sua grandeza não tem limite. Salmo 147 e verso 5 está escrito: grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível
medir o seu entendimento. É impossível medir o seu entendimento. Vamos lá. De modo semelhante ao pensar no conhecimento de Deus, tem de todos os caminhos, Davi diz, tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance e é tão elevado que não posso atingir, não tem como. O apóstolo Paulo vai dizer, o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O Espírito de Deus penetra todas as coisas. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11. Depois você lê lá, você compreender. Estes versículos nos permitem levar nosso entendimento da incompreensibilidade de Deus a um passo adiante. Não somente é verdadeiro que jamais podemos entender Deus plenamente, é também verdadeiro que nunca podemos entender plenamente qualquer simples coisa a respeito de Deus. Por exemplo, da sua grandeza, o seu entendimento, o seu conhecimento, suas riquezas, sabedorias e juízos, seus caminhos, todos eles estão além de nossa capacidade de entender plenamente. Não tem como. Essa doutrina da incompreensibilidade de Deus tem aplicação muito positiva para a nossa vida. Ela significa que nunca seremos capazes de conhecer demais a respeito de Deus, pois nunca poderemos exaurir as coisas que temos de aprender dele. Dessa forma, nunca nos cansaremos de ter prazer na descoberta infindável da sua excelência e da grandeza de suas obras. Convido você a continuar estudando e aprendendo. Algo que eu vou falar para você. Quando você terminar de estudar teologia, você vai receber um diploma. Um diploma, lógico, daquilo que você estudou, do tempo que você passou na sala de aula. Não quer dizer de conclusão de fato de tudo, do ser de Deus na sua completude. Não. Somente daquilo que você estudou, daquilo que você aprendeu. Um Deus infinito não pode ser compreendido na sua essência, na sua completude, por um ser finito. Não tem como. Não tem como. Eu e você vamos passar como muitos outros passaram. E vamos compreender somente aquilo que Deus quiser que nós venhamos a compreender. Amém? Eu finalizo por aqui esta aula. Semana que vem nós vamos entrar nos atributos comunicáveis de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. Você que está assistindo, se você não é ainda um inscrito, seja um inscrito do meu canal. Se quiser compartilhar, compartilhe também esta mensagem para os seus amigos, alguns que queiram aprender simplificadamente um pouco mais da palavra de Deus. É um curso básico em teologia. Aqui a gente somente acende a luz do quarto e joga você para dentro para você ir procurando e vasculhando ali mais e mais e se aprofundando cada vez mais. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que o mais rápido possível nós possamos estar juntos na presença do Senhor, louvando e bendizendo ao nome do Todo-Poderoso que é o nosso Deus. Fique com Deus. Deus abençoe sua vida.